Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para o nosso evento Acessibilidade na Prática, que vai acontecer na semana que vem, no dia 25, online, gratuito, pelo YouTube, para você, arquiteto, engenheiro, que quer aprender a faturar com acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E é isso, hoje é a nossa live, a nossa primeira live de aquecimento para o nosso evento Acessibilidade na Prática. E hoje nós vamos falar sobre como se tornar uma referência em acessibilidade. Isso que você vai aprender aqui hoje. Qual é o caminho para você ser essa referência aí na sua região ou em qualquer outro lugar? Você vai ser aquela pessoa, aquele pontinho que as pessoas sempre vão, procura fulano de tal. Que acessibilidade ele entende, ele domina, ele vai estar aqui para resolver o nosso problema. Você vai se tornar essa pessoa. Você, arquiteto, engenheiro, tem que ter a formação, né, gente, para ter o respaldo, a responsabilidade técnica, poder emitir uma RT, uma RRT. Então é importante essa questão da formação também. Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que é ser uma referência em acessibilidade. O que é você ser essa referência? É justamente você aí dentro da sua região, da sua expectativa, da sua realidade, dependendo do alcance que você tiver, você ser aquela pessoa que as empresas vão conhecer e vão sempre procurar quando precisar resolver alguma questão relacionada à acessibilidade. Não necessariamente uma questão de serviço técnico, mas alguma questão também de execução. Eu já fiz algumas aulas, algumas lives aqui falando sobre como que você pode faturar com acessibilidade. E existem várias possibilidades, inclusive esse é o tema do nosso evento. Como que você faz para faturar com acessibilidade? Então, se você é aquela pessoa que está ali preparada, já sabe quais são os caminhos para de fato resolver os problemas que surgem, as demandas que surgem em acessibilidade, você acaba se tornando uma referência, certo? Então, uma referência vai ser aquela pessoa que todos sempre vão procurar quando se trata de acessibilidade, tanto para resolver questões de conhecimento técnico, quanto para resolver questões de implementação das ações. Quanto para quê também? Eu sou arquiteto aqui, não sei muito sobre acessibilidade, mas eu conheço fulano de tal, que domina essa parte de acessibilidade e vai me ajudar aqui nos meus projetos. Eu posso levar um projeto meu para ele aqui e contratar um serviço de consultoria para eu ter certeza que eu estou atendendo a todos os requisitos de acessibilidade que estão indicados aqui nas leis e nas normas. Então tem esses três vieses, de você oferecer serviços técnicos para edificações que já estão construídas, para você oferecer serviços técnicos para projetos, às vezes de outros colegas nossos que não dominam essa parte da acessibilidade, mas que precisam garantir isso nos seus projetos, e também uma referência técnica de execução, de como que você vai fazer para de fato ir lá e resolver o problema. Eu visitei uma edificação aqui que eu consigo, como eu sou uma referência, como eu sei, eu entendo desse assunto, qualquer lugar que eu chego, eu consigo ter o olhar de entender o que precisa ter ali para aquele espaço ser acessível, e dentro dessa verificação da necessidade, eu consigo oferecer um serviço técnico, e eu consigo oferecer um orçamento para execução, e eu posso inclusive ser a pessoa que vai fornecer os produtos e o serviço de instalação. Em todas essas etapas dessa cadeia da acessibilidade, é possível você faturar, você conseguir lucrar oferecendo soluções para as empresas que precisam dessas soluções. Não é uma coisa que você está ali, por favor, compre de mim, eu trabalho com acessibilidade, olha, eu vendo placa com braille, eu vendo... Não! As pessoas de fato precisam. E quando você se torna essa referência, mais e mais empresas vão te enxergar dessa forma, inclusive você vai se enxergar dessa forma e vai conseguir resolver questões relacionadas à acessibilidade. Então, isso é ser uma referência em acessibilidade. Então, tem a ver com o que você
pretende entregar, com o que você de fato entrega e como que você vai fazer para comunicar isso. Então, se você quer ser essa referência, você precisa ter o desejo genuíno de resolver as questões relacionadas à acessibilidade. Não é simplesmente, eu quero ser uma referência porque eu quero faturar, então eu vou lucrar aqui com acessibilidade. Ok, você até vai conseguir fazer isso. Mas o desejo genuíno de realmente ir lá e querer oferecer a melhor solução para o seu cliente é que vai te tornar uma referência também. Tem dois exemplos que aconteceram aqui na empresa essa semana, dois parecidíssimos essa semana. Me procurou aqui uma pessoa que é de um museu aqui famoso aqui em Belo Horizonte, precisando trabalhar acessibilidade de armários. Nos escaninhos lá do museu, queriam fazer os escaninhos acessíveis, aí ela já tava lá, não, coloca a placa com braille em tudo para conseguir identificar e tal. Aí eu virei para essa pessoa e falei, olha, você tem certeza que você precisa colocar em tudo? Talvez um caminho mais viável seja esse aqui. Entendeu? Então eu falei para ela, assim, com base no conhecimento que eu tenho sobre acessibilidade, no conhecimento da legislação, no conhecimento que eu tenho lá nas normas, eu consegui apresentar para ela uma solução que era ruim e boa para mim ao mesmo tempo. Por quê? Numa primeira consulta, ela virou para mim que iria... eu acho que ia dar umas 120 placas, uma coisa assim, mas era placa para chuchu. Era muita placa, e a plaquinha com braille, ela não é exatamente barata, que se você for comparar com o valor de uma placa convencional só visual. Porque ela tem a informação em relevo, tem o texto em braille, o processo de produção dela é diferenciado, então ela acaba sendo mais cara. Então, para mim, como empresa que vende esse tipo de produto, seria muito mais lucrativo eu pegar essa solicitação grande e vender esse volume grande de placa. Eu ganharia num curto prazo, eu teria um ganho maior. Mas, se eu tenho interesse genuíno de ajudar essa pessoa, eu vou passar para ela, né, ressalvadas as proporções. Já fiz umas lives aqui falando que você não pode assim entregar a informação sempre, enfim. Assiste aí que tem um monte. Mas eu vi a oportunidade de falar para ela, olha, talvez você não precise dessa quantidade de placas. Você pode colocar uma quantidade menor, entender como que você vai trabalhar a acessibilidade, e olha que era só armário. E falei com ela, olha, se você fizer tantas placas, que era um número assim muito menor, pode ser que você já atenda a esse objetivo que você está querendo. Então essa pessoa, no momento que eu falo isso, ela está percebendo que o meu interesse não é só de lucrar com a venda das placas. O meu interesse é de ajudá-la genuinamente com uma questão que ela tem para resolver. E outra, quando ela tiver... Isso aí foi uma questão de armário. Pensa que é um museu, é um espaço grande. Se ela está trabalhando a acessibilidade de uma parte pequena, que é essa parte dos acessos, dos escaninhos lá para as pessoas, imagina o tanto de outras demandas de acessibilidade que vai ter lá dentro desse museu. Então, se eu consigo passar para ela esse tipo de confiança, quem que ela virá a procurar quando ela tiver alguma outra demanda de acessibilidade nesse mesmo espaço? Você está entendendo como que isso funciona? Como que essa engrenagem gira? Então, assim, pode ser que ela nunca mais me procure, pode ser, não tem problema. Mas a minha intenção é vender uma solução, alguma coisa que ela realmente vai entender e a solução mais otimizada. Entendeu? E ela a minha empresa que vai acabar se tornando uma referência para ela, para serviços futuros ou não. Para essa solução específica, eu estou atendendo com o interesse genuíno de ajudar a ela a resolver essa questão dos escaninhos com o menor custo possível dentro dos requisitos exigidos lá pela legislação e pelas normas. Você está entendendo? Então, isso é que vai fazer de você uma referência. E como que você vai comunicar isso? Você não tem que chegar para uma pessoa, para um cliente, e falar, olha, eu estou falando isso aqui porque eu quero te ajudar, porque esse é o melhor caminho. Não. Você simplesmente vai passar essa informação. Porque se for genuíno, isso vai acabar sendo um processo natural.
Entendeu? Você não tem que ficar explicando demais, porque já é o que você está fazendo. E, querendo ou não, as pessoas percebem qual é a sua intenção. Então, você não tem que ficar falando, ah, nossa, olha como eu sou maravilhoso, eu sei que eu tô te falando, porque você acaba criando meio que uma obrigação da pessoa ir lá e te procurar. Se essa pessoa não me procurar nunca mais, pra mim tá tudo bem também, não tem problema. Mas você aumenta a chance quando você tem esse desejo genuíno de querer ajudar a resolver a questão, você abre uma porta para essa pessoa sempre te procurar quando ela tiver alguma demanda de acessibilidade. E cada vez que ela te procurar, vai ser uma oportunidade de você conseguir ajudá-la nas questões e também faturar. Porque vai chegar um certo momento que você vai entender como que você vai passar a linha ali, ó, daqui para cá eu consigo te falar, daqui para lá, aí eu já vou ter que te cobrar, porque já é um serviço especializado. Eu já te dei uma amostra do que eu posso fazer, do conhecimento que eu tenho, das soluções que eu apresento, até que eu posso te falar, para frente aí eu já me sinto confortável para cobrar uma consultoria, um projeto ou o que for. Entendeu? E assim você vai se tornando cada vez mais uma referência para essa empresa, para outra que aparece e depois para outra, entendeu? Então, esse tipo, as maneiras que você tem de faturar com acessibilidade vai ser o tema do nosso evento. Estamos preparando aqui um material, uma aula, um conteúdo para entregar para vocês que vão participar do evento. Inclusive, o link está na bio para você conseguir participar. Para participar desse evento, algo que seja realmente transformador e que você consiga implementar aí dentro do seu espaço, da sua edificação, da sua realidade como arquiteto ou como engenheiro, ok? Caminhando aqui com o nosso roteiro. Já falei aqui, você se torna uma referência ao trazer soluções para os clientes. Solução, vamos resolver o problema do povo, que é muito, gente, é muito problema. E além de ser muito problema, o que eu observo ao longo de todos esses anos é que às vezes você vai em algum lugar que tem, às vezes, alguma solução que foi apresentada e que está instalada assim do jeito incorreto, não atendendo requisitos de norma, que você consegue perceber, gente, falta qualificação entre as pessoas. Então, você não consegue meio que entender da onde que saiu aquilo ali. Um exemplo clássico, toda hora eu vejo isso aqui. Você vê, às vezes, você vê aquela plaquinha com braille? Tem dela aqui, ó. Tem aquela ali atrás, ó. Tá vendo aquela ali, ó, do sanitário? Essa aqui, ó. Tem aqui aquela plaquinha com texto relevo em braille. Ela é uma informação tátil, tá vendo? Ó, se eu tenho texto em relevo, tenho braille. E ela tem uma maneira especificada na norma de como que você vai instalar esse tipo de sinalização. Toda hora eu vejo essa abençoada dessa placa instalada na porta. Não pode ser na porta, tem o jeito certo. O jeito certo é do lado ali, entre faixa de alcance acessível para percepção tátil, entre 1,20 e 1,60, do lado da maçaneta. Enfim, toda hora eu vejo essa placa instalada errado. Por que que está instalado do jeito errado? Porque quem fez a instalação não estava com a informação adequada para poder fazer aquela instalação. Não fez errado porque, vou fazer errado aqui, boa. Não. Fez errado porque não teve informação. E não teve a informação porque quem que estava orientando aquela pessoa para poder fazer aquilo ali? Quem que era? Era uma pessoa que não tinha informação correta também. Então, eu tô aqui abrindo a minha boca e vocês também que vão se tornar referências vão estar aí para poder informar, para poder passar esse tipo de informação do que é acessibilidade, mas acessibilidade de acordo com o referencial técnico e não de acordo com o achismo. Acessibilidade de achismo mata, gente. Meu Deus do céu. Acessibilidade de achismo é o seguinte, a pessoa viu lá a placa com braille na porta, aí ao invés de ir lá e procurar qual que é a informação da norma, não, isso aqui tá na porta, isso aqui deve ser o certo. Então, quando eu for fazer a minha aqui, eu vou colocar na porta também. Aí o outro vai ver, não, é na porta que tem que ser, porque eu já vi na porta em um monte de lugar, então deve ser na porta. E a informação técnica não consegue rodar, alcançar. Então, isso que a gente tem que fazer, pegar. Isso é só um exemplo, o exemplo da placa com braille. Qual que é a posição correta que ela tem que ser instalada. Mas isso aí serve para quê? Para rampa, para piso tátil. Piso tátil, então, meu Deus, é um festival um festival de horror aí, né, gente?
E, na verdade, a solução que está na norma para piso tátil, para falar um pouquinho desse exemplo, é uma solução que é mais clean, é mais leve. Você tem que entender quais são os locais obrigatórios e onde você não precisa. Então, vários conceitos, vários itens de adequação de norma são colocados do jeito errado e a gente precisa se qualificar cada vez mais, entender qual que é a informação técnica correta para poder passar isso para frente e tornar isso senso comum. O que está na norma, aproximar cada vez a informação que está na norma da informação do senso comum do que é acessibilidade. Trabalhar para isso cada vez se tornar uma realidade. Tá? Então, voltando aqui para a parte da referência em acessibilidade, eu já falei para vocês aqui quais são os tipos de solução que você pode oferecer em acessibilidade. E o que é? Você tem primeiro a parte da informação técnica, que é um ativo que você sabendo trabalhar, você consegue obter um faturamento fantástico com acessibilidade. E você tem a parte de execução, que é um outro nicho muito grande, que falta mão de obra, falta informação e falta qualificação. Então, assim, o processo de você conseguir executar, eu vou falar assim, da parte de sinalização, que é o que eu atuo mais. Então, piso tátil, placa com braille, sinalização de escada, que tem muitos, e sinalização visual, de pavimento, de corrimão, enfim, tem uma infinidade. O processo para você executar esse tipo de coisa é relativamente simples. Você não precisa de uma mão de obra assim, muito qualificada. Se você souber entender como que são os processos, você consegue facilmente treinar uma equipe para executar sobre a sua supervisão ou até você ajudando também. Eu mesma executo, eu gosto de executar, eu gosto de pôr a mão na massa, ir lá fazer, ver tudo bonitinho. Eu amo, eu acho muito bom. Para mim, eu me realizo fazendo aquilo ali. Então, eu tenho, claro, tenho uma equipe que me ajuda, mas eu vou lá quando é alguma questão de serviço de execução, eu gosto de estar presente e acompanhar para certificar de que vai estar tudo certo, tá? Então, você tem esses dois vieses, o conhecimento e a parte da execução. Considerando parte de execução, você não precisa necessariamente ir lá e executar. Mas quando você é uma referência e as pessoas te procuram para resolver questões de acessibilidade, você pode simplesmente oferecer aquele produto. Pode ser que a pessoa nem queira fazer com você, mas se você é uma referência e você oferece aqueles produtos, entendeu? Você pode ganhar só nessa transação, só na venda. Você vai conseguir orientar as pessoas que te procuram de qual é a especificação do produto correta. Você vai conseguir orientar as pessoas que te procuram de como que elas vão instalar, utilizar aqueles produtos da maneira correta. E você pode ir além e oferecer, olha, se você tiver alguma dificuldade, eu tenho uma equipe aqui que a gente faz instalação. Entendeu? Você ganha na venda, você ganha na execução. E outra, se você tem os produtos, oferece os produtos para acessibilidade, você já conhece, já tem um relacionamento com uma cadeia de fornecedores, fica mais fácil você ser esse intermediador entre quem entre quem fabrica os produtos e quem de fato precisa desses produtos. Você vai estar no meio ali entendendo, fazendo uma comunicação, entendendo quais são os produtos que você precisa comprar dos seus fornecedores para você oferecer para os seus clientes ainda como solução. E ainda mais, quando você oferece, disponibiliza, né, os produtos do mercado, esses produtos que você oferece vão ser às vezes uma porta de entrada para você conseguir oferecer a parte do serviço técnico. Porque se você tá lá, a pessoa precisa, sei lá, estou precisando uma lista aqui de plaquinha com braille para colocar aqui no meu espaço, na minha edificação. Se você oferece o produto, você já vai faturar com a venda. E dependendo da situação, quem estiver procurando a sua empresa, querendo só comprar, pode ser que na conversa, no relacionamento que vocês vão criar ali, a pessoa já entenda que você não está ali somente para oferecer aquele produto simplesmente, que você vai ser uma pessoa que entende daquele assunto e vai poder auxiliá-la de outras maneiras, sempre que ela precisar. Entendeu? Então acaba sendo uma isca. E o contrário também. Às vezes a pessoa precisa de um serviço técnico, precisa de um laudo, precisa de um projeto, precisa de um relatório, enfim, qualquer tipo de uma consultoria.
você consegue oferecer esse produto ou serviço e que vai ser uma porta de entrada para você oferecer toda a outra cadeia de produtos e serviços que você disponibiliza aí, trabalhando com acessibilidade, sendo uma referência em acessibilidade, certo? Agora, pensa bem, tô falando aqui, acessibilidade, você vai ser uma referência, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, desse jeito, daquele. Agora, a pergunta, para você ser essa referência em acessibilidade, você, arquiteto, engenheiro, precisa necessariamente ser um fera da acessibilidade? Você precisa ser aquele cara que não, eu já sei tudo aqui, domino, eu já sei a norma de trás para frente, da esquerda para lá para cá, daqui para lá. Precisa? O que você acha? Então, sim e não. O eterno paradoxo da acessibilidade. Você precisa, mas você não precisa. Por quê? Veja bem, se você é um arquiteto ou engenheiro que pretende ser uma referência em acessibilidade, você quer trabalhar com acessibilidade, você tem alguns caminhos para conseguir fazer isso. Primeiro, já conseguir enxergar essa oportunidade da acessibilidade. Se você já enxerga isso como uma oportunidade, você já sabe que você consegue, fazer uma transição de carreira, estruturar um negócio com base na acessibilidade, que é o que a gente vai entregar lá no nosso evento da semana que vem. Se você é essa pessoa, o que acontece? Você pode ter alguns caminhos para percorrer. Então, enxergou a oportunidade. Ok, eu tenho uma formação, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu acho que isso aqui vai dar bom. E vai, tá, gente? Não é que eu acho, vai, porque eu tenho a empresa que eu trabalho já tem muitos anos e eu estou me escondendo dos clientes nesse exato momento. Estou aqui, gente, não estou fazendo o que eu sempre fazia para poder captar mais serviço, porque eu estou com esse projeto aqui de entregar essas informações para vocês querer formar mais profissionais para realmente dominar essa parte da acessibilidade. Então, você precisa entender a oportunidade. Se você já tem a formação, já é um caminho, né? É meio caminho andado. Se você já sabe quais são os referenciais técnicos, ok, já é mais um passo para você conseguir se tornar essa referência. Agora, como que você vai fazer para oferecer uma informação técnica que você às vezes não domina, você ainda não sabe exatamente como que é? Então, é exatamente isso que eu apresento no meu método, que eu apresento no mapa da acessibilidade. Como que você vai conseguir oferecer essa solução, sendo que você ainda não domina tudo? Você tem esses caminhos, ou você pode ir por um caminho de ir lá, pesquisar, ler, estudar, buscar todas as referências, implementar, ir lá devagarzinho, é um caminho viável. Ou se você já quiser começar implementando, o que você vai fazer? Você pode buscar métodos, facilidades, facilitadores para que você já comece a atuar no mercado com acessibilidade. E é exatamente isso que eu ofereço lá no meu método. Se você tem um método e você tem as ferramentas necessárias para ter assertividade nos produtos que você oferece, se você tiver convicção das soluções que você pode oferecer e contar com as ferramentas disponíveis para ter certeza que você não está deixando nada para trás, que você está fazendo do jeito certo, que você está conseguindo pegar uma informação que existe lá no referencial técnico e trazer para a realidade de espaços, edificações ou projetos, você consegue deslanchar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá no mapa, no tag, que é o meu treinamento, o que a gente oferece? A gente oferece a pessoa não, o profissional, o arquiteto, o engenheiro, conseguir acesso a ferramentas que ele vai conseguir aprender a aplicar os conceitos de acessibilidade já fazendo. Por exemplo, a gente tem lá o checklist da acessibilidade. O que é esse checklist? São ferramentas, esse checklist vai ser um checklist, né, autoexplicativo, vai ser uma listinha lá, para ele conseguir fazer uma avaliação da edificação,
passo a passo. Então, se ele vai fazer uma avaliação de calçada, por exemplo, vai estar lá para ele disponível a ferramenta que é o checklist. O que eu tenho que avaliar em uma calçada para saber se ela é acessível? Então, vai lá passando item por item. E todos os itens que tem lá nessa ferramenta, que é o nosso checklist, eles são explicados lá dentro do treinamento. Então, se você tem um checklist de calçada, você tem certeza que não vai deixar nada para trás. A partir desse checklist, você vai lá. Estou dando o exemplo da calçada. Estou usando essa ferramenta que é o checklist, que é uma ferramenta lá do meu treinamento. Fez o checklist de calçada, eu consigo usar uma outra ferramenta lá do treinamento, que é o quê? A nossa biblioteca de indicação de ações. Então, a partir do checklist, eu vou conseguir entender o que tem de errado com aquela edificação. A partir desse entendimento, eu vou precisar elaborar algum documento, algum documento técnico que eu posso oferecer para o meu cliente, dependendo de como que eu fiz a negociação com ele. Oferecer para o meu cliente como um documento técnico para ele entender o que ele precisa fazer. Ou pode ser uma referência para mim, para eu mesmo oferecer a solução de ir lá e executar. Mas o mais importante disso é você ter a certeza de que você está usando o conhecimento técnico, a informação técnica, do jeito certo, sem deixar nada para trás, com assertividade. Porque esse referencial técnico de acessibilidade, ele é complexo. Ele vai e vem. Para dar um exemplo de rampa, você tem lá a parte de rampa. Ok, tem lá falando como que você projeta uma rampa, quais são as características obrigatórias de uma rampa, mas essa característica de rampa que tá lá, ela vai ser diferente, por exemplo, de uma rampa para acesso ao palco, de uma rampa para acesso à piscina, entendeu? Então essas particularidades, essas nuances existem para muitos itens da norma, e isso faz com que às vezes alguns profissionais se percam nas informações e passam uma especificação errada, a especificação certa, para uma situação errada. Às vezes coloca uma especificação de norma convencional, de rampa convencional, para uma rampa que está para acesso ao palco. Entendeu? Então, esse tipo de observação, esse tipo de diferenciação que a gente oferece ferramentas lá no TAG para a pessoa conseguir ter a assertividade e entender que ele está fazendo tudo do jeito que se deve, sem deixar nada para trás. Tudo referenciado. Item a item nesse checklist, você vai ter a possibilidade, e até deve, para você ir criando familiaridade com o referencial técnico primário, que são as normas e que são as leis. Então, tudo é referenciado, tudo tem lá. Olha, eu tenho lá calçada, eu preciso deixar aqui uma faixa livre para pedestre com largura de 1,20 m. Onde que tá isso aqui? Tá na norma, tal, no item tal. Então, você vai lá. A partir de você já ir implementando com as ferramentas que são disponíveis, você vai aprendendo, você vai se familiarizando cada vez mais com aquele assunto. E sem aquela insegurança de saber se você está fazendo a indicação certa. Então vai ter lá calçada. Tudo que eu preciso para calçada vai estar aqui. Tenho lá. Acessos, tudo que eu preciso para acesso vai estar aqui nesse checklist, nessa biblioteca de indicações aqui, que eu vou ter uma clareza do que eu vou indicar que seja feito para esse caso ou para aquele caso. Entendeu? Então, não necessariamente você precisa já dominar esse aspecto, já saber. Você pode aprender fazendo. E cada vez que você vai fazendo, vai criando familiaridade, vai consultando a norma, vai utilizando as ferramentas, vai te dar cada vez mais segurança para você atuar no mercado e ser uma referência em acessibilidade. Se você ficar esperando você saber tudo, dominar tudo para começar a pôr o pé na água, a implementar, a fazer, a oferecer essas soluções, pode ser que demore um pouco mais. E você pode contar com ferramentas que vão fazer com que você já saia e tenha condições de realizar, de entregar, de oferecer soluções para clientes que venham te procurar, se colocando como uma referência em acessibilidade, e será à medida que você for utilizando as ferramentas, se familiarizando com as normas, com o referencial, sabendo quais são todas as normas que você vai precisar usar em cada caso. Por exemplo, ontem entrou em contato comigo aqui uma empresa
que estava com uma dúvida, era uma instituição de ensino, uma empresa querendo saber sobre... ela ia receber visita do MEC no mês que vem, eu acho. Estava procurando a nossa empresa porque precisava fazer adequações para acessibilidade para ter uma boa classificação lá na nota do MEC. Então ela veio aqui e quis saber. Ela estava me procurando aqui, eu tô com uma lista aqui, tenho 160 placas com braille, já é outra, tá, gente? A outra é do museu, agora é uma instituição de ensino. Tô aqui com uma lista de 160 placas para poder colocar aqui placa com braille, quero entender como é que não é, queria que você fizesse um orçamento para mim. Falei perfeitamente, mas falei, fulano, olha só, vou fazer orçamento para você, eu sei que você precisa, e ela estava precisando também de mapa tátil. Eu sei que você precisa, mas só queria te informar, eu acho que eu já te falei isso em algum momento, mas essas placas com braille, elas não são obrigatórias para todos os espaços. Não são, você não precisa colocar, identificar todos os espaços com essa plaquinha aqui, ó, com relevo braille, aquela ali, ó, tá vendo? Essa plaquinha, ela é obrigatória somente para sanitários, banheiros, vestiários e algumas situações de sinalização de escada, elevadores. Você não precisa mais colocar essa placa em todos os seus ambientes. Isso foi uma mudança que veio com a norma de 2020. Até 2020 era obrigatório. A partir de 2020 não tem mais essa obrigatoriedade. Aí ela falou assim, Eu falei, tem lá na norma. Aí ela, e os mapas táteis, como que funciona? Aí eu, mapas táteis, você precisa colocar. Você, como instituição de ensino, é obrigada a colocar o mapa tátil, plano acessível. Porque não é uma exigência que vai estar colocada explicitamente lá na 9050, mas é uma indicação que vai estar lá colocada como uma obrigatoriedade lá na 15599, que fala que para instituições de ensino é obrigatório você colocar o mapa tátil. E, na verdade, você precisa atender a todos os requisitos de todas as normas. Mas quais são esses requisitos? Como é que você vai fazer para fazer esse tipo de indicação? Então, à medida que você vai trabalhando, que você vai se familiarizando com o referencial técnico, que você vai usando as ferramentas necessárias, as ferramentas que estão disponíveis para você conseguir fazer o seu trabalho com mais segurança, você vai trilhando esse caminho e a cada dia se tornar uma referência em acessibilidade. Ok? Inclusive, lá no TAG, eu já falei isso algumas vezes aqui também, eu procuro usar com os alunos como referencial principal as leis e as normas. Eu não vou criar uma apostila, a apostila do TAG sobre acessibilidade, não. A gente vai trabalhar as normas, porque eu ensino lá o que eu vivo aqui. A norma tá aqui, ó, todo dia para alguma coisa você vai consultar a norma, você vai ter dúvida, você vai precisar revisitar os itens para poder passar uma informação ali para o seu cliente. Então eu uso a norma, eu não vou criar uma apostila, eu vou usar a norma e vou ensinar como que você faz para usar a norma, para saber como que é essa dança dentro da norma, que é um item que referencia outro item, que vai para outra legislação, entender isso tudo, saber como que é essa dinâmica, como que você vai utilizar a fonte primária, vai te dar cada vez mais segurança e você a cada dia vai se tornar uma referência em acessibilidade cada vez mais consolidada. E só para fechar aqui o assunto de hoje, que é essa questão de você se tornar uma referência em acessibilidade, eu quero falar da questão de um regionalismo. Porque o que acontece? Não adianta, por exemplo, eu estou aqui em BH, estou aqui em Belo Horizonte. Aqui, muitas pessoas já conhecem a minha empresa quando o assunto é acessibilidade, porque eu acabei me tornando uma referência em acessibilidade aqui na minha região. Só que se eu precisar ir lá fazer uma visita em outro estado, sei lá, vou lá para Goiânia fazer uma visita de acessibilidade, eu vou, precisar, eu vou. Pagando, né, gente? Fazendo serviço, vai lá fazer uma visita técnica, eu vou, se precisar, eu vou fazer um serviço, uma consultoria, porém, o valor que eu vou cobrar saindo aqui de Belo Horizonte e indo lá para o Goiás para poder fazer algum serviço de acessibilidade, vai ser um valor mais elevado, com toda certeza. Eu vou ter eu vou precisar sair daqui, buscar transporte, hospedagem, alimentação, realizar o serviço, hora técnica. Eu vou fazer, mas vai ser um serviço muito mais caro. Agora, se eu sou
um engenheiro ou um arquiteto que já está lá em Goiânia. Já estruturei o meu negócio para ser encontrado pelas pessoas ali da minha região e até de outras regiões também. E aí, não é muito mais fácil, muito melhor para esse cliente que está com essa demanda de acessibilidade encontrar uma referência próxima a ela e ter confiança naquela referência ali, do que buscar um profissional mais longe? Você entendeu? Então, por mais que eu esteja aqui trabalhando com acessibilidade, oferecendo produto, serviço, cada vez que eu vou me distanciando do local que o serviço vai ser realizado, isso acaba encarecendo o serviço necessário. Porque tem coisas que você consegue oferecer remotamente, mas muitas coisas não. Eu não tenho condição, por exemplo, de fazer um serviço, um projeto de acessibilidade, ou um laudo de acessibilidade, ou um projeto descritivo sem ir no lugar. Não tem como, não dá para você fazer online. Uma consultoria você faz online, a pessoa vai trazer para você, vai mostrar um projeto, vai mostrar foto, vai mostrar o que for, pode ser que você consiga resolver. Mas muitos dos outros serviços que a gente pode oferecer em acessibilidade é mais fácil para a pessoa que estiver próximo ao local do serviço. Um serviço mesmo aqui, eu fiz orçamento no mês passado, no mês retrasado, não sei, para poder fazer uma instalação no interior de Minas aqui, em Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, isso mesmo, para fazer uma instalação. Ok, vi lá, mandei o orçamento, só que o meu custo de mobilização para poder ir lá e fazer o serviço vai tornar o serviço com um valor muito mais caro. E se eu sou um arquiteto e um engenheiro da região de Teófilo Otoni, domino a parte de acessibilidade e ofereço soluções na minha região, vai ser muito mais fácil para mim captar esses clientes, resolver o problema desses clientes. Então você acaba se tornando uma referência para aquele entorno ali, para aquela região. Entendeu? Então essa questão do regionalismo também é importante. Pensa no tamanho do Brasil. O Brasil, com dimensões continentais, pensa na quantidade de engenheiros e arquitetos que existem, pensa na quantidade de espaços existentes que precisam trabalhar a acessibilidade, na quantidade de projetos que estão sendo aí elaborados nesse momento e que precisam contar com acessibilidade, entendeu? Então, é um nicho, uma oportunidade enorme para nós profissionais nos especializarmos, nos capacitarmos, oferecermos os produtos e os serviços e as soluções em acessibilidade e nos tornarmos referências em acessibilidade, entendeu? E conseguir entrar nesse jogo de ganha-ganha, um jogo de ganha-ganha, porque se você é uma referência, você oferece a solução, deu match. Porque se você oferece, está cheio de empresa aí precisando dessa solução e vai acabar te encontrando desde que você utilize a maneira correta de aparecer, de mostrar, de estruturar o seu negócio para oferecer essas soluções. E é exatamente isso que nós vamos oferecer no nosso evento Acessibilidade na Prática. A prática da acessibilidade. Como você pega esse conhecimento, como você pega toda essa expertise e transforma em soluções e em números em uma carreira profissional de sucesso na acessibilidade. Certo? Então, quero reforçar para vocês o convite para o nosso evento. A Acessibilidade na Prática será online, gratuito, na próxima quinta-feira, dia 25, às 20h30. O link para você se inscrever está lá na bio, aqui do meu perfil do Instagram. Vá lá e se inscreva. Garanta a sua vaga, ok? Ai, falei igual pobre na chuva hoje, né, gente? Tá glória. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Engenheiro Cláudio Tilgner, Júnior Viana, Regulariza Bianca Enge, Ângela Santos, oi. Engenheiro Fernando Péria, Nana Choi, Luciana. Nossa, cheio de gente, tá? Obrigada a todos pela presença e eu espero vocês na nossa próxima live de aquecimento e lá no nosso evento também, gente. Já faço inscrição, já garanto sua vaga lá, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra vocês.